vocês, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, tá? E o nosso vídeo de hoje vai ser sobre um cachepô. A gente vai fazer o fundo dele e eu vou ensinar vocês também a subir as carreiras para dar formato ao cachepô, tá? Então, recapitulando que a gente vai precisar, o fio de malha, sua cor de preferência, tá? Marcadores de ponto, para quem não consegue contar. Duas agulhas de espessura diferente. Eu uso a número 7 da Círculo, mas você pode usar a número 8, de acordo com o seu fio de malha, tá? Uma da Arte Punto, que eu tenho aqui, de 3,5, tá bom? E uma tesoura para fazer os arremates, certo? Então, vamos lá. Vou pegar a agulha de 7 milímetros e vou fazer o círculo mágico. Vocês lembram? Quem não assistiu como faz o círculo mágico, volta no vídeo anterior, que lá tá ensinando, tá bom? Então, a gente faz isso aqui e eu vou começar o meu círculo mágico, tá bom? Ajustei aqui. E agora a gente vai começar a fazer o fundo. A gente vai introduzir pontos baixos dentro desse círculozinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu não subo correntinha aqui, tá? Eu prefiro deixar sem subir uma correntinha. Eu acho que o acabamento do fundo fica melhor. Então, a gente vai introduzir 8 pontos baixos dentro do círculo. Dois, 3, 6, 7 e 8, tá? Ficou dessa maneira aqui. E a gente vai puxar esse fiozinho aqui do círculo mágico, ajustar o trabalho, puxar mais até fechar o nosso círculozinho aqui, tá bom? Ficou dessa maneira, a gente vai soltar o fio, tirar a agulha. Então, vendo essa primeira alcinha aqui, a gente vai vir de trás pra frente, introduzir no meio dessas trancinhas, tá? Pegar esse fio e puxar pra trás. Feito isso, vocês vão ver que ficou uma laçadinha aqui, ó, tá? A gente vai introduzir a agulha embaixo dessa laçada, passar essa laçada pro fio e ajustar com o fio do novelo, tá? Ajustei, vou laçar e vou erguer, tá? E aí sim eu faço uma correntinha, certo? Feito isso, pra quem não consegue contar os pontos, não consegue achar o final, esse primeiro ponto que a gente fez aqui, a gente vai marcar ele, tá? A gente vai pegar um marca-ponto e vai introduzir numa perninha só dessa trancinha, tá? A gente vai passar aqui e vai fechar. Feito isso, a gente vai continuar a carreira, tá? Essa nossa carreira aqui, que é a segunda, são toda em ponto baixo centrado, tá? Mas o que é o ponto baixo centrado? Nada mais é do que introduzir o fio no meio desses Vzinhos aqui, tá? Então, a gente vai pegar, sem laçar fio antes, sem nada, tá? Vai entrar aqui no meio do Vzinho. Tá vendo que aqui saiu errado, né? A gente tem que entrar aqui no meio. A gente volta e introduz. Tá vendo? Saiu no meio do Vzinho agora. E aí, a gente vai laçar o fio e puxar pra frente. Dei a altura, laço e puxo tudo, tá? Então, são 2 pontos desses dentro de cada ponto de base, aqueles 8 que a gente fez. Então, a gente vai voltar aqui, fazer mais um no mesmo lugar. Vem no outro. E fazer 2. Certo? De vez em quando a gente pode ir puxando mais o fio com cuidado para não rasgar, para conseguir fechar mais esse círculo. A gente vem, introduz a agulha, dou a altura e puxo, tá? Feito isso, ó, esse daqui veio com uma sujeirinha de tinta aqui. Mas como eu tô fazendo só para demonstrar para vocês, eu vou deixar ele assim mesmo, tá? Mas vocês podem cortar o fio e começar de novo. E quando vem essa costura
assim também, tá? Vocês podem estar colando uma ponta na outra esperando secar, ou vocês podem costurar novamente, tá bom? Então, eu vou continuar com essa daqui mesmo. Vou vir no outro ponto. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, tá? Tô vendo que ficou muito aberto o círculo aqui, né? Então, eu vou vir e vou puxar aquele fio do círculo mágico, tá? Fechei mais. Alguns fios, por a espessura ser mais grossa, não vai ficar tão fechadinho esse furinho aqui, tá? E cuidado na hora de vocês puxar, porque tem fio que é mais fraco e rebenta. Aí depois vocês não conseguem fazer o acabamento aqui atrás, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final. Tô vendo que o meu marca-ponto tá nessa trancinha aqui, né, ó. Ela tá deitada, tá vendo? Essa tá deitada e essa tá em pé. A gente não vai pegar nessa primeira trancinha que tá deitada, a gente vai pegar nessa segunda aqui, tá? Então, eu vou soltar um pouco de fio, vou tirar meu marca-ponto daqui, certo? Vou vir de trás pra frente na segunda trancinha, introduzir embaixo dela e passar essa laçada pra agulha, tá? Feito isso, eu vou puxar pra trás. Puxei, né? Tô vendo que ficou essa laçada. Introduzir embaixo dela, fio na agulha, ajustar com o fio do novelo, laçar e puxar, tá? Fiz isso, subo uma correntinha, certo? Aí o mesmo esquema, quem não consegue marcar o começo, não consegue contar o começo, a gente marca novamente aqui o primeiro ponto, tá bom? Então, eu vou fazer o fundo aqui de um tamanho que eu acho bom pra vocês fazerem aí também um cachepôzinho, tá bom? Então, agora, ó, aqui a primeira carreira foi só ponto baixo, a segunda foi 2 pontos em cada ponto de base, 2 pontos centrados, tá? E agora vai ser um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, tá? Então, eu vou vir aqui, no meu primeiro ponto, introduzir, e sempre centrado, tá? Ó, no meio do Vzinho. Então, eu vou laçar, puxar pra frente, da altura, laçar tudo. Mais uma vez, passa aqui, laça, puxa, da altura, laça e puxa tudo, certo? Então, eu vou fazer isso no decorrer todo. Então, agora a gente vai começar a terceira carreira, tá? A primeira foi toda em ponto baixo, a segunda em ponto baixo centrado, tá? 2 pontos em cada ponto de base. E agora a gente vai fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até chegar no final da carreira, tá bom? Então, vendo meu primeiro ponto, como é centrado, é no meio do Vzinho, certo? Pegar o fio do novelo, laçar e puxar. Dei altura, laço e puxo tudo, tá? Então, vou vir no próximo, e agora são 2 pontos baixos. Ó, no meio do Vzinho, laça, dou altura, puxo tudo. Mais um no mesmo lugar. 2. No próximo, 1. No próximo, 2. Ó, sempre conferindo. 2. E a gente vai fazer isso pela carreira toda, tá? Um ponto baixo, 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até chegar aqui no final, onde a gente marcou com o marca-ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, tá? E agora o fechamento vai ser diferente daquele que a gente estava fazendo, tá bom? Então, eu sempre falo pra vocês não pegarem nessa primeira alcinha aqui, que tá deitada, né? Agora, a gente vai pegar nela, tá bom? Então, eu vou soltar um pouquinho de fio aqui. Eu vou tirar o marca-ponto. E eu vou vir nessa alcinha deitada,
certo? Eu vou pegar embaixo das duas alcinhas. Então, eu vou vir com a agulha menor, introduzir a agulha embaixo da alça, puxar o fio pra trás. Essa parte é igual à parte do fechamento que a gente tava fazendo nas outras carreiras, tá bom? Agora que vem a diferença. Feito isso, a gente vai pegar a tesoura e cortar o fio que vem do novelo, certo? Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a ponta que a gente cortou e vai puxar pra frente. Puxei, tá? Ficou assim, ó. E agora a gente tem que imitar essa trancinha aqui, pra ficar finalizada igual, certo? Então, a gente vai vir com a agulha menor. E agora a gente vai introduzir em uma só perninha desse ponto anterior. Tá vendo que ele tá saindo de dentro dele? Então, a gente vai voltar nele. Vou introduzir de trás pra frente e vou puxar o fio lá pra trás. Puxei. E aí, eu ajusto e vai ficar assim, ó, imitando as outras trancinhas, tá bom? Então, agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que esconder esses dois fios aqui atrás, certo? Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem cortar um pouco do fio pra diminuir, tá? Cortei. E agora a gente vai esconder esses fios dentro dos pontos, tá? Cuidado pra não sumir com essa laçadinha aqui, ó, porque a gente vai precisar dela na hora da subida. Então, eu passo entre o meio das duas aqui, ó, ajusto o fio e eu vou esconder no meio dos pontos, certo? É algo aleatório aqui, não precisa de uma perfeição certa, porque ela vai ficar escondida aqui e presa, tá? Então, eu vou esconder. Quem quiser pode passar uma cola Super Bond ou uma cola universal no final, tá? Pra segurar esse fio, tá bom? Agora, eu vou esconder esse outro aqui. Aqui não precisa de perfeição, porque vai ficar escondido, tá bom? Você nem vai perceber que o fio estava escondido aqui. Bom, escondi aqui, tá? Sobrou uma pontinha, eu posso passar uma cola aqui e acabar escondendo ela. Esse é o avesso da nossa peça, tá? E essa é a parte da frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai virar essa parte certa que a gente estava fazendo pra baixo, tá? Assim. E essa parte do avesso vai ficar pra cima. Agora, a gente vai vir com o fio do novelo. Você pode também pegar com agulha mais fina, mas eu prefiro com a mais grossa, porque daí todos os pontos vão ficar iguais, tá? A gente vai fazer assim com o fio, ó. E vai segurar aqui. O que a gente vai fazer? Você escolhe do ponto onde você quer começar, tá? Eu vou começar aqui próximo à emenda que a gente fez, imitando a trancinha. Ó, vou começar por aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, não na trancinha, tá? Nessa laçadinha que ficou atrás da trancinha. Então, vou pegar a agulha, introduzir no meio dela, só nela, tá? Não no meio do Vzinho. E vou pôr esse fio aqui. Vou puxar pra frente e fazer uma laçada. Ajusta, tá? Vai ficar assim. E eu vou continuar isso pela volta toda dessa base, tá bom? Então, vou fazer aqui pra vocês irem vendo. Ó, a trancinha tá aqui na frente e a laçadinha tá aqui atrás. E aí, como é que a gente faz com esse fio aqui? A gente vai escondendo ele, ó. Tá? A gente vai fazendo ponto e ele vai ficando no meio do ponto, escondido, tá? Essa parte aqui é mais chatinha, por causa dessa laçadinha aqui. E assim a gente vai escondendo o fio, tá bom? Você pode abrir essa laçadinha com a agulha menor primeiro e depois introduzir a agulha.
vai ficando assim, tá? Mas a gente vai ajeitar ela na hora que chegar no final. Vem. São os mesmos pontos que a gente fez, tá? São os pontos baixos. Só que agora ele não tá sendo centrado, que é pegando no meio do Vzinho, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, nessa laçadinha de trás. Uma vez dentro de cada laçadinha dessa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês. Então, terminei a carreira, tá? E eu vou fazer o fechamento invisível agora. Soltar um pouco de fio. Vou vir na segunda trancinha, tá? Esqueci de marcar aqui a primeira, mas vocês podem marcar. Então, eu vou vir na segunda de trás pra frente, laçar o fio e puxar pra trás, tá? Vou vir embaixo da laçadinha e laçar o fio. Ajustar o fio do novelo, laçar e puxar pra frente, tá? Ó, nosso trabalho tá ficando assim, né? O que a gente vai fazer agora? Simplesmente empurrar pra frente esse ponto que a gente fez, ó. Ajeitar ele, tá? E ele vai ficar assim. Você ajusta. Certo? Ficou assim, ó. Tá bom? E a gente vai continuar a próxima carreira agora, que é a mesma coisa desse ponto, tá? Só que com uma pequena diferença. Eu não vou pegar no meio do Vzinho pra fazer ponto baixo centrado, mas vou pegar em uma alcinha só da trancinha, tá? É um ponto mais fácil e eu acredito que vocês vão conseguir pegar melhor, tá bom? Então, eu dei a altura aqui, fiz a trancinha. Vou fazer o que agora? Vou introduzir a agulha dentro de uma laçada só dessa trancinha, tá? Então, vou pôr a agulha aqui, laçar o fio da altura e puxar tudo, tá? Na outra, também. Dou a altura, puxo tudo. Na próxima, a mesma coisa. Na próxima, a mesma coisa. E assim por diante, tá? Na carreira toda. Então, eu passo por uma perninha só, laço, dou a altura, puxo tudo. Passo por uma perninha, laço o fio, puxo e dou a altura. Laço e puxo tudo, tá? De novo, introduzo a agulha, puxo e dou a altura, laço e puxo tudo, tá? Gente, tá um cheiro de jaca aqui que vocês não fazem ideia. Tem um pé de jaca aqui e tá cheio. E elas estão começando a amadurecer, sabe? E aí tá um cheiro. O cheiro é muito bom, mas eu particularmente não gosto da jaca. Tá, e a gente tá chegando aqui no final da carreira. Último ponto. Ó, lembra que eu falei pra vocês da espessura do fio? Olha como que mudou. Ó, aqui tá grosso, aqui tá fino e tem um nozinho, tá vendo? Como é pra demonstração, eu vou deixar, mas vocês cortem aqui, tá? E colhem uma cola universal, ou vocês podem costurar ponta na ponta e continuar o trabalho, tá bom? Eu vou deixar aqui. Cheguei no último ponto, aqui é o meu fechamento, eu vou soltar o fio, passar pela segunda trancinha, laçar e puxar para trás, tá? Feito isso, agora eu não vou vir só embaixo da alcinha, tá? Estão vendo que o primeiro ponto que a gente fez aqui de fechamento tem um ponto baixo, né? Agora sim eu vou fazer centrado nesse fechamento. Eu vou introduzir a agulha no meio desse ponto, vou lá atrás, ó, no meio do Vzinho, tá? E aí eu vou passar esse fio na agulha, ajustar com o fio do novelo, laçar o fio e puxar pra trás, pra frente, tá?
Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada. Ó, puxei, dou altura e faço uma laçada. Ó, tá vendo que ficou 2 pontos baixos centrados aqui, né? Tá, agora a gente vai continuar a carreira com o mesmo ponto que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Pegando em uma perninha só de cada trancinha dessa daqui. Então, vamos lá. Ó, em uma perninha só da trancinha, tá bom? Só na de trás. Laço, puxo e dou altura, laço e puxo tudo. Passo, laço e puxo, dou altura, laço e puxo tudo. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer aquele mesmo processo. Soltar um fio, introduzir nas 2 perninhas da segunda trancinha, laçar o fio aqui e puxar pra trás, tá? E agora eu vou vir não embaixo só da laçadinha, mas dentro do ponto baixo que foi feito aqui, no meio, tá? Então, é um ponto baixo centrado. Aparecer aqui atrás, vou apanhar o fio na agulha, ajustar com o do novelo, laçar e puxar pra frente. Puxei, faz uma trancinha, tá? Ó, tá ficando ponto baixo centrado aqui, ó. E agora, a gente vai continuar o mesmo ponto até da altura que a gente quer, tá? Então, eu vou dar uma altura boa nele aqui, e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz aqui a altura que eu achei boa, tá? E ele ficou assim, tá bom? E agora aqui eu vou fazer o fechamento e o acabamento da lateral, certo? Então, eu solto o fio, segunda trancinha, laço e puxo pra frente. Introduzo no meio, ajusto o fio, laço e puxo. Faço uma trancinha, uma correntinha, tá? E agora eu vou fazer o acabamento dessa lateral aqui, que é ponto baixíssimo, tá? Como que é o ponto baixíssimo? A gente vai pegar esse fio aqui da agulha, vai introduzir embaixo da trancinha, tá? Nas 2 perninhas. Embaixo da trancinha, ó. Puxar o fio pra frente, não dou muita altura e puxo tudo, tá? E eu vou fazer isso por toda a volta do cachepô, certo? Então, introduzo a agulha, ó, no meio das 2 trancinhas, embaixo dela, laço o fio, puxo e puxo tudo. Embaixo, laço, puxo, puxo tudo. Laço, puxo, puxo tudo. Laço, puxo, puxo tudo. Vou fazer um pouquinho mais devagar aqui para vocês conseguirem acompanhar. Certo? Fiz isso na carreira toda e ficou assim, ó. Trancinha ficou na volta toda do cachepô,
tá bom? E agora a gente vai fazer a finalização aqui, ó. Os pontos baixos centrados que a gente tava fazendo no acabamento ficaram assim. Então, essa é a parte de trás e essa é a parte da frente, tá bom? Então, vamos fazer o acabamento aqui. Eu vou soltar o fio. Peraí. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Feito isso, vou soltar um pouco do fio, cortar e puxar o restante do fio. Agora eu vou vir aqui, ó, na segunda trancinha, eu vou passar por baixo dela toda, ó, no meio, embaixo da trancinha, tá? Puxar o fio pra trás, assim. E agora eu vou vir aqui nessa última trancinha, que é da onde tá saindo o fio que a gente puxou, uma perninha só, e puxar pra trás, certo? Ó, e ajustar. Ajusto, vai ficar a trancinha aqui. E agora a gente tem que esconder esse fio aqui. Então, eu vou vir aqui de trás pra frente, vou vir no meio dessas duas alcinhas de trás e vou puxar esse fio lá pra dentro, tá bom? Ó. Puxei lá pra dentro. Certo? Dou mais uma ajustada. Fica assim. E agora eu vou esconder esse fio aqui dentro dos pontos. A gente faz assim, ó. Ajusta. E esconde esse fio no meio dos outros pontos, certo? Como eu disse, pode ser aleatório, porque não vai ficar aparente, tá? E depois você pode passar uma cola aqui, universal ou super bond, mas com cuidado para não manchar o trabalho, tanto da parte de dentro quanto na parte de fora, tá bom? Então, eu escondo o fio, ajusto, ajeito aqui o meu cachepô, tá? E ele ficou assim, a parte de trás, as laterais e a frente, certo? Então, esse foi nosso cachepôzinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Quem fizer, comenta aqui se gostou, se não, se conseguiu fazer. Qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.